Se você assistiu Vida de Inseto quando era criança, provavelmente ficou encantado com as formiguinhas trabalhadoras, os gafanhotos ameaçadores e aquele circo de insetos atrapalhados e divertidos. A animação, produzida pela Pixar em parceria com a Disney, marcou época com sua qualidade técnica, personagens cativantes e uma história aparentemente simples. Mas se a gente parar para pensar com um olhar mais crítico, é possível perceber que esse filme é muito mais do que uma obra infantil com insetos falantes. Vida de Inseto é uma verdadeira metáfora sobre luta de classes, exploração econômica e a capacidade revolucionária dos oprimidos quando despertam para a consciência coletiva e se unem. A premissa central do filme é clara. As formigas trabalham incansavelmente durante todo o ano para coletar comida, mas não para si mesmas, ou pelo menos não em primeiro lugar. Elas precisam pagar um tributo, um tipo de imposto aos gafanhotos, que chegam imponentes e ameaçadores para recolher o que quiserem, como se esse imposto fosse uma lei natural da vida. As formigas obedecem caladas, imersas no medo, e sequer cogitam a possibilidade de quebrar essa ordem estabelecida. Se olharmos com atenção, percebemos ali uma estrutura clássica de exploração. Quem realmente produz e sustenta o sistema, no caso as formigas, vive submisso à vontade de quem apenas consome e explora, no caso ali os gafanhotos. Essa relação é uma poderosa alegoria das dinâmicas socioeconômicas humanas, especialmente nas sociedades capitalistas, onde uma pequena elite detém o poder e a riqueza acumulados, enquanto a maioria trabalha incessantemente para garantir a manutenção desse sistema desigual. Além disso, o filme ilustra como a exploração se disfarça de algo natural e inevitável. As formigas foram condicionadas a acreditar que sempre foi assim, e, portanto, não há uma alternativa, nunca vai mudar. Essa naturalização da opressão é um dos principais mecanismos que sustentam sistemas injustos ao longo da história. Os gafanhotos, liderados pelo temido Hopper, são minoria numérica em relação às formigas. Eles sabem disso. Hopper, inclusive, deixa isso bem claro em um dos momentos mais impactantes do filme, quando ele explica aos seus comparsas que, se as formigas algum dia perceberem que são maioria, toda a estrutura de dominação ruirá. Esse é um ponto essencial. O poder dos opressores muitas vezes não está na força bruta ou na superioridade real, mas sim no medo, na intimidação e principalmente na dominação ideológica. A crença implantada de que as formigas são fracas, incapazes de resistir, é o que paralisa a coletividade e impede qualquer tentativa de mudança. Esse mecanismo reflete a maneira como sistemas opressivos operam também na sociedade humana. Pela manipulação da consciência, pelo controle da informação e pelo reforço de narrativas que legitimam a exploração, criando uma sensação generalizada de impotência. O medo e a desinformação se tornam instrumentos eficazes para manter a ordem vigente. A transformação começa com Flick, uma formiguinha desajeitada, criativa e inconformada com o sistema. Ele é visto como um incômodo pela colônia, justamente por ousar pensar diferente e desafiar as tradições. Flick propõe buscar ajuda, recorre ao circo dos insetos, e embora cometa vários erros no caminho, sua trajetória é fundamental para gerar fissuras na estrutura de dominação. Flick simboliza o papel do indivíduo que, ao questionar as normas impostas, planta as sementes da mudança. Ele representa o dissidente, o agente catalisador que desperta a consciência coletiva. Ao longo da narrativa, ele ajuda as outras formigas a perceberem que não são tão frágeis e que juntas possuem um poder imenso. Esse momento de conscientização é decisivo. As formigas passam a enxergar a realidade com outros olhos, rompendo com a ideia de que são inevitavelmente subjugadas. Essa virada é o espelho das muitas revoluções populares que ocorreram na história da humanidade, em que a maioria oprimida, ao perceber a sua força e se organizar, conseguiram derrubar regimes opressores, conquistar direitos e transformar as estruturas sociais. O clímax do filme acontece justamente quando todas as formigas se unem, e juntas elas enfrentam os gafanhotos pela primeira vez. O medo é superado, a paralisia dá lugar à ação coletiva e a lógica de exploração é finalmente quebrada. É fundamental destacar que a vitória não é resultado da força de um herói isolado, mas sim da organização e da solidariedade entre os oprimidos. Essa é uma das mensagens mais potentes do filme.
A verdadeira transformação social não acontece a partir de ações individuais, mas sim através da coletividade, da união e da cooperação. A luta das formigas contra os gafanhotos evidencia que o poder das classes dominantes se sustenta mais pela perpetuação do medo do que por uma força real. Quando esse medo é superado, o poder se esvazia e desmorona. A coletividade organizada é capaz de transformar as estruturas e construir uma nova ordem, baseada não mais na opressão, mas na autonomia e na justiça. Mesmo passados mais de 25 anos desde seu lançamento, Vida de Inseto continua sendo uma metáfora poderosa e completamente atual sobre as relações de poder, as dinâmicas de exploração e a força transformadora da ação coletiva. A animação, com aparência leve e infantil, carrega por trás uma crítica social bem profunda, capaz de provocar reflexões importantes sobre o mundo em que vivemos. Em tempos marcados por desigualdades extremas, precarização do trabalho, concentração de renda e crises políticas, a mensagem do filme permanece relevante. Enquanto a maioria permanecer desorganizada, desinformada e paralisada pelo medo, os exploradores continuarão a exercer o seu domínio. Mas quando há a conscientização, a organização e a solidariedade, a mudança é possível. Vida de Inseto também nos lembra da importância de questionar as narrativas que nos são apresentadas como naturais e imutáveis. Muitas vezes, aquilo que nos parece ser a ordem natural das coisas é, na verdade, uma construção social mantida para beneficiar poucos e prejudicar muitos. O filme sugere que sempre existe a possibilidade de resistência e de transformação, desde que estejamos dispostos a abrir mão do medo e acreditar na força coletiva. Por isso, da próxima vez que você assistir Vida de Inseto, tente ir além da superfície. Veja as formigas como metáforas de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras que constroem a sociedade, muitas vezes sem perceber o quanto são fundamentais e poderosos quando agem juntos. Veja os gafanhotos como símbolos daqueles que vivem do trabalho alheio, mantendo seu poder através da exploração, do medo e da manipulação. No fundo, Vida de Inseto é uma narrativa sobre emancipação, o momento em que o povo percebe que não precisa mais se curvar diante dos opressores. É um lembrete de que o poder popular é real e de que quando a coletividade se move, ninguém, nem mesmo os gafanhotos mais ameaçadores, são capazes de impedir a transformação.